Olá, bem-vindos ao Litera Mais. Pastoral Americana, de Philip Roth. Para muitos, o injustiçado que não ganhou Nobel em vida. Pastoral Americana, livro que figura entre os 100 melhores romances pela revista Time. Não que a revista seja a última palavra em literatura, aliás, isso não existe nem no Nobel, não é mesmo? Por falar no assunto, prêmio não é tudo na vida de um escritor e de seus leitores. Tem muita gente ótima não premiada, não nos enganemos, mas ajuda a dar uma direção. Pastoral Americana foi lançada em 1997 e ganhou o Pulitzer em 1998. Neste vídeo vou falar um pouco do enredo, sempre procurando não dar spoilers que atrapalhem sua leitura e destacar aspectos que me chamaram a atenção no romance. Vamos ao que interessa. Por que não ler? Se você gosta de narrativas lineares com conteúdo edificante, este livro não é para você. E nem Philip Roth, diga-se. E por que ler? Se você quiser tomar contato com a boa ficção norte-americana contemporânea, é uma das razões. Se você já tem contato e ainda não leu, fica a dica. Se você gosta de um livro que tenha por pano de fundo história real, temos menção da Guerra do Vietnã, o caso Watergate, o movimento Panteras Negras, questões referentes ao racismo e antissemitismo americano, liberdade religiosa e casamento interreligioso. Já se você cristalizou o American Way of Life, reforçado pelo cinema e toda a asepsia que Hollywood, com louváveis exceções, insiste em nos fazer engolir, Pastoral Americana vem para questionar este universo perfeito, desconstruindo a imagem purista do bem e democrática do americano médio. Quem abre o livro? Nathan Zuckerman, ele mesmo, o teacher, o professor. É o professor. Personagem vulgo alter ego de Philip Roth e seus leitores já conhecem de outras narrativas, como Casei com um Comunista e A Marca Humana. Muito bom este, por sinal, cheio do trágico cotidiano, tratado com uma ironia mordaz, e para quem gosta e quer saber da vida acadêmica com detalhes sórdidos, fica mais uma dica. Então, A Marca Humana, Casei com um Comunista e Pastoral Americana compõem a trilogia de Roth sobre a vida na América no pós-guerra. Vamos ao enredo. O livro começa com o encontro de ex-acadêmicos, nos quais estão Nathan Zuckerman e Jerry Levov, ambos colegas de adolescência. Jerry também era irmão de Seymour Levov, mais conhecido como Swede ou sueco, um atleta destacado do colégio e na universidade, de quem Nathan era fã. Ao perguntar pelo irmão de Jerry, este lhe conta uma trajetória muito diferente daquela que o fã havia projetado para o ídolo. Uma queda aparentemente sem justiça para aquele que sempre procurou fazer tudo de forma perfeita, buscando uma vida impecável, a honra e a glória, nem tanto do atletismo, mas do pagante comum de impostos. Ele é um monarca da vida ordinária, na visão do irmão caçula, que parece bem menos ingênuo que o primogênito. Parece, porque tudo que conhecemos factualmente do sueco é contado nessa abertura, sob o prisma do irmão Jerry, e depois por Nathan Zuckerman, que ao partir do relato de Jerry, irá construir uma vida para o seu ídolo de adolescência. Tentando imaginar o ponto de vista do sueco, judeu integrado, que ama os Estados Unidos, terra de oportunidades em sua visão, existe quase um heroísmo beirando a loucura neste personagem, que se vê no dever de ser bom estudante, atleta, filho, empresário, marido, pai. Ele é alto, bonito e rico também. E nem pense bobagem aqui que os tons são outros. Em Roth, a banda toca de outro jeito, cada um no seu nicho. Bom, brincadeiras à parte, seguimos. Tudo parece dar certo com o sueco, como deu na geração de seu pai e de seu avô. Uma continuidade ascensional, um planejamento perfeito para a vida perfeita que colhe os frutos do trabalho árduo das velhas gerações. Tudo caminha bem, o futuro é brilhante. Até o momento que a filha única do sueco entra na adolescência e aos 16 anos ingressa num grupo
extremista cometendo atos de terrorismo que incluem mortes e dá início à jornada ao inferno na vida do impecável e modelar sueco. Então a história ela trata da ascensão e sobretudo da queda de um sujeito, outrora um ídolo, quase um deus grego. Na juventude, inclusive, ele é chamado de Apolo local, um orgulho de sua comunidade em New Jersey. Alguém que recebe da vida a ambrosia e quer a partir de um evento cai do seu Olimpo particular e passa a viver a desgraça dos mortais. Isso reforça a ideia que permeia muitas obras de Ross, que ninguém passa pela vida sem o trágico, sem a desgraça, por mais que tentemos, como é o caso do personagem aqui, o sueco, e que tenhamos a crença de que podemos controlar os eventos a nosso favor. O que neste mundo pode ser menos repreensível do que a vida dos Lvov? Escreve o autor com ironia. O sueco, ele apega-se à coesão para salvaguardar-se da ruína, se alheia da história e de si mesmo para construir uma felicidade artificial, a única possível quando nada mais faz sentido. Ele achava que podia proteger uma família quando ele não podia proteger nem a si. E o sueco se arrasta pela vida sem compreender a irracionalidade do castigo. A normalidade, sob o prisma da adequação em si, é um ato heróico. Fecho aqui o enredo para compartilhar algumas percepções do livro. A escrita do romance ela não é linear. O leitor tem que ficar atento porque ela começa no final, tem vários saltos temporais, fazendo um vai e vem muito bem arquitetado. É o 22º livro do autor e nada como a inteligência e a experiência andarem juntas. A história do sueco ela é mais centrada nas décadas de 60 e 70. No entanto, o narrador Nathan Zuckerman ele costura com o final do século 20 e com um olhar já dentro da década de 90. Pastoral Americana. Um título cheio de sarcasmo para um romance nada bucólico. Prestem atenção na multiplicação dos diálogos no encontro dos ex-alunos no início do livro e no encontro dos Lvovs na casa do sueco, ambos um coro de vozes para uma torrente de certezas perdidas como se fosse um sopro. Uma questão muito presente no livro é o conflito geracional através da figura de Mary, a filha tão tímida, boa aluna e com uma gagueira aparentemente incurável, ressaltando a dificuldade de comunicação dessa família e o elemento impuro que vai desestabilizar a família perfeita. Ela herdou dos pais a boa aparência, um tanto quanto cheia de corpo, contrastando com a beleza ainda estonteante e padrão socialmente aceito da mãe, que foi ex-miss. Então, com o passar do tempo, a filha quase perfeita é deformada na memória dos pais para justificar o que os pais se recusam a ver. A filha mais feia dos pais mais bonitos que existiu no mundo, fala ali. Aliás, a mãe, a Dawn, é aquele personagem que vai com a maré, feliz quando precisa e triste também por razões circunstanciais. Não mereceu muita atenção de Ross, mesmo nos momentos que ela se mostrava com alguma interioridade, uma chata. Já a Maryzinha se transforma em terrorista, que é o impuro versus o puro, presente na vertente purista da cultura americana. E Mary vomitará o ódio ao modelo vivido por seus pais, que sequer desconfiavam dessa fermentação toda dentro do corpo da filha querida. Uma geração, por mais que queira, não pode dominar a outra, seja pelo pensamento, seja pelo comportamento, tanto pela ação como pela missão, exemplificando uma memória do pai que, na ânsia de ser perfeito, deixou de reprimir certos impulsos de cólera da sua Mary para não criar uma cena desagradável. Em casa, a Mary representa a desordem invencível, que perto ou longe controla o ambiente. O fio da navalha que pode constantemente ser afiado e fazer outros cortes, diferentes talvez, embora não menos profundos, pois existe ainda outras transformações da personagem que arrasta o seu já devastado pai. O papel da militante ele é antagônico ao do pai, adequado às regras civis e sociais e, em certo sentido, simbolizando uma América que se recusa a ver seus próprios defeitos. Desde pequena, a Mary tentava controlar o pai e competia com a mãe. É uma cena muito bem construída e emblemática a esse respeito, quando o pai e a filha voltam da praia, cena em que inferimos
vimos a perda da inocência do próprio sueco em relação à sua própria natureza e magnitude do seu papel parental. As transformações de Mary elas se evidenciam como parte de uma ideia de vivermos mais de um modelo possível dentro de uma mesma existência. Coisa mais difícil é a geração do sueco. O ex-atleta ele se vê meio engolido ali pela mudança nos negócios da família, seja pela mudança dos costumes e moda em artigos de couro, seja através da concorrência com a mão de obra barata dos trabalhadores do terceiro mundo. No centro da pastoral há um longo diálogo entre o pai e a filha, no qual, assim, tanto o narrado quanto o conjunto e contraste da cena é digno de uma tragédia grega. Os Lvov agora estão anacrônicos. O pai do sueco e de Jerry extravasa a raiva pela imoralidade acenada pelo Watergate e escreve cartas desaforadas ao presidente Nixon na época. A raiva que o sueco reprimiu a vida inteira ao criar seu modelo perfeito e de que a filha na adolescência faz fermentar na sua própria casa de campo perfeita. A pastoral bucólica construída pelo sueco perde o sentido. O passado não é mais sólido e alicerce do futuro. Não há mais espaço para os folclóricos Johnny Semente de Maçã, americanos semeadores, corados e felizes. As sombras estão chegando e elas têm a mesma altura, os mesmos olhos e calçam o mesmo sapato que nós. Philip Roth oferece um banquete de Dioniso para nós leitores digerirmos. Se gostaram desse conteúdo, deixe seu like, inscrevam-se para quem não é inscrito, tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo.